Beatriz, eu tô aqui vivendo no exterior e eu descobri que esse país onde eu tô vivendo tem acordo previdenciário com o Brasil. E aí eu quero saber, vale a pena trazer o tempo de contribuição que eu tenho no Brasil pra cá, pra me aposentar por aqui ou não? O melhor mesmo é eu continuar contribuindo facultativamente pro Brasil e me aposentar nos dois lugares. A resposta para essa pergunta é: depende. Cada caso é um caso. Mas lembrando que quando a gente leva tempo de um país para o outro, a gente só leva tempo. O salário de contribuição, ele fica no país onde a gente contribuiu. Então, quando for ser feito o cálculo, tanto no Brasil ou no país onde você mora, a gente tem que lembrar que essa contribuição que você trouxe de um país para o outro, ela não vai contar. Então, pode ser que a sua aposentadoria caia e muito em relação a valores. Então, depende muito de quanto tempo você é no Brasil ou de quanto tempo você tem aí no país onde você mora. Fazer essa análise certinha, o melhor dos mundos seria mesmo você ter uma aposentadoria integral em cada país. E o nome disso, que a Ana Beatriz falou assim, é bom analisar direitinho. O nome disso, analisar direitinho, se chama planejamento previdenciário. E a Ana Beatriz está aqui exatamente para poder fazer isso por vocês. Ela analisa a sua situação, ela diz o que é melhor para você fazer, ela diz com quanto você precisa contribuir, ela diz quando é que você pode se aposentar, ela diz tudo isso para você se você quiser que ela diga. Então, se você quiser isso, o contato dela vai estar aqui na descrição do vídeo e a gente vai continuar aqui com a nossa conversa. Ela é a Ana Beatriz Hayasaki, faz parte aqui da nossa equipe de consultores. Eu sou a Cíntia, bem-vinda à Contadora do Imigrante. Hoje a gente vai falar sobre umas questões meio polêmicas aí e que geram muita dúvida, que é exatamente essa questão dos acordos previdenciários. A gente tem os acordos de não bitributação, que a gente usa bastante, né, para poder não ter que pagar duas vezes os impostos ou usar como crédito os impostos que a gente já pagou em outro país para o país onde a gente está vivendo. A depender do país onde você vive, pode ser que o país onde você vive tenha ainda mais acordos, por exemplo, Portugal ainda tem mais acordos de não bitributação do que o Brasil. Então, se eu tenho rendimentos vindos da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos, eu preciso ver se Portugal tem acordo com esses países, porque é aqui que eu sou residente fiscal. É aqui que eu tenho que pagar o meu imposto de renda, é com esse país que eu tenho que me preocupar. Se você mantém a residência fiscal no Brasil, você tem que se preocupar com Portugal, com a Espanha, com o Reino Unido e também com o Brasil. Então, você tem que se preocupar com o país onde você está vivendo, porque no país onde você está vivendo, você é residente, não tem pra onde fugir. Muita gente aqui responde assim, deixa aqui nos comentários: não concordo. Gente, eu tenho que dizer pra vocês que vocês não têm que concordar. O que a gente traz aqui de informação pra vocês são informações verificadas. É o que a Receita Federal diz, é o que o INSS diz, é o que tá na lei. Você não tem que concordar, você só tem que acatar. E se você não quiser concordar e não quiser fazer certo, não tem problema. A gente tá aqui pra poder ajudar você a consertar as coisas erradas que vocês fazem. A gente só cobra mais caro pra consertar do que pra fazer certo. Mas não tem problema, a gente tá aqui pra isso também, né, Ana? Exatamente. Tá vendo? A Ana adora quando chega aqui alguém que tá contribuindo tudo errado, que tá fazendo tudo errado, que vai ter que fazer tudo de novo. Porque aí, ó, a gente vai cobrar honorário, a gente vai cobrar o retrabalho todo de fazer. Então, pense bem, o CPF é seu, a aposentadoria é sua, a responsabilidade é sua. Então, faça corretamente. Como é que a gente faz direito? A gente entende quais são os acordos que existem e se eles são benéficos ou não pra gente. A gente não sai deduzindo da nossa cabeça ou concordando e discordando. Então, me diga, Ana, quando é que é interessante ou existe algum acordo que você acha que é interessante? Eu me lembro que em uma outra conversa que a gente teve, você disse que Brasil e Canadá tinham um acordo muito interessante de aposentadoria. Me conte quando é que vale a pena e quando é que não vale a pena essa questão da junção dos tempos e dos valores. Tudo bem, vamos lá. Sim, o Brasil tem acordos interessantíssimos previdenciários com vários países, tá? Tem alguns que ainda vão entrar em vigor, isso é muito importante também, que ainda tá em fase, tudo certinho, e a gente sabe que infelizmente demora. E tem alguns países também que a gente tem mais de um acordo previdenciário, que é o exemplo de Espanha e Portugal. Então, nós precisamos ver justamente isso, quanto tempo de contribuição você tem aqui no Brasil, quanto tempo de contribuição você tem no país onde você reside, qual é a sua ideia realmente de aposentadoria. Porque talvez a sua ideia é, eu quero realmente só aposentar aqui, eu não quero mexer nada com o Brasil, eu tenho muito pouco tempo de contribuição lá, então realmente a gente precisa fazer essa análise, um bom planejamento, e aí sim falar, legal, então é melhor a gente fazer a totalização dos tempos, ou no Brasil, ou no país onde você reside. Lembrando que dependendo de quanto tempo de contribuição você tem, você acaba tendo uma aposentadoria compartilhada entre esses dois países, você não tem como fugir
Então, é muito importante verificar tudo isso. Além do mais, não são todos os acordos previdenciários que garantem que o INSS vai te pagar um salário mínimo caso a sua média dê menos que um salário mínimo. E realmente, infelizmente, isso é legal no Brasil. Então, se você faz essa totalização e a sua média no INSS dá R$800, o INSS vai dar para você R$800. Ele não vai chegar, infelizmente, no salário mínimo vigente, como seria caso você tivesse sendo residente aqui no Brasil, contribuindo só para o Brasil, não totalizaria nada de outro país e sua média deu menos que o salário mínimo, o que acontece com frequência, inclusive. Se você usar somente a lei brasileira, pede somente do Brasil, você tá garantido ali que pelo menos um salário mínimo você vai ter, pelo menos isso. E é preciso também, nesses casos, obedecer aos critérios de cada país, né? E às vezes os critérios não batem. Quando isso acontece, a gente precisa esperar que os dois critérios sejam atingidos para poder solicitar essa junção, para poder solicitar, no caso, o uso do acordo de previdenciário entre os países? Não, na realidade, quando você usa o acordo, é justamente porque te falta alguma coisa nesse outro país, né? Pode ser, por exemplo, o tempo. Me falta 5 anos e eu tenho exatamente 5 anos no INSS. Então, quando eu trago esse tempo, eu cumpro todos os requisitos daquele outro país, juntando esses 5 anos do INSS, por exemplo. Parece benéfico para os casos onde eu contribuí com o mínimo no Brasil, porque só vai estar contando o tempo mesmo, não vai contar valor, já que eu contribuí sempre com o mínimo. Então, nesse caso, faria sentido, talvez, para mim trazer o tempo de contribuição. Por exemplo, se eu estou na Espanha contribuindo com um valor elevado, eu já sei que eu vou ter um valor bom para poder receber de aposentadoria. E faltam 2 anos, e eu tenho 2 anos no Brasil. Eu posso trazer parcialmente somente 2 anos que eu tenho no Brasil para completar a minha aposentadoria na Espanha, mas aí eu imagino que também talvez o valor caísse um pouco, já que eu vou estar trazendo somente o tempo, não é isso? Exatamente isso. Né? Então eu posso trazer para cá somente os 2 anos que eu preciso para poder finalizar o meu tempo de contribuição? Sim, você pode trazer parcialmente, tá? Sem problema nenhum, contanto que não seja um período concomitante. O que seria o período concomitante? Você contribui em um país e contribui no outro ao mesmo tempo. Não sendo concomitante, você pode trazer, sim, parcialmente esse período que falta no seu país do Brasil e deixar o resto no Brasil, se for vantajoso ou não. Ai, toda hora é uma novidade com você, Ana. Sinceramente, quando eu acho que eu já tô entendendo tudo, você me vem com esse negócio de concomitante. Pera ainda, que agora eu me embolonei. Tudo bem. Eu saí do Brasil tem 10 anos. Aí fiquei contribuindo pro Brasil esses 10 anos, né? Então eu saí do Brasil com 5 anos de contribuição e os 10 anos seguintes eu fiquei contribuindo pro Brasil. Então eu fechei 15 anos. Esses 10 anos seguintes, onde eu fiquei contribuindo tanto pro Brasil quanto pro Canadá, eu não posso levar pro Canadá, porque eu tava contribuindo também no Canadá. Eu só posso levar daqueles 5 anos iniciais que eu tava lá contribuindo antes de ser concomitante com o que eu tava contribuindo no Canadá. É isso? Exatamente. Infelizmente, eles... Olha que confusão. Infelizmente, eles não fazem esse cômputo, porque foi contribuições no mesmo mês, no mesmo ano, tudo certinho. Então, eles não consideram isso dobrado. Então, é uma vez só. Mas, lembrando, claro, que pode ocorrer a totalização do tempo todo, caso ele não consiga identificar se realmente houve essa concomitância. Então, talvez você consiga, sim, fazer com que seja totalizado esse tempo todo, por exemplo, esses 15 anos, né? Se for o melhor caso pra você. E aí, tá tudo bem. E aí, eles que se entendam depois. Tanto o Brasil quanto o Canadá. Também é muito interessante lembrar que o acordo que o Brasil tem com o Canadá faz com que, se você estiver contribuindo para o Canadá, você automaticamente está assegurado pelo Brasil, sem precisar contribuir aqui no Brasil. Como assim, senhora? Não entendi. Pois é. Me explique aí direito. Explica assim. Hoje eu fui embora pro Canadá, por exemplo. 5 anos atrás, né? Vamos fazer assim, é melhor. Eu tava empregada aqui no Brasil, fui embora pro Canadá porque eu consegui um emprego, ou porque eu quis, e também comecei a contribuir lá no Canadá. E aí, automaticamente, contribuindo para o Canadá, o INSS considera que você está segurado pelo INSS. Não só pelo período que eu já comentei, que é o período de graça, mas porque você está totalmente ativo no Canadá e contribuindo lá. E isso é o que o acordo diz. Então, se você for utilizar o acordo Brasil-Canadá, você é considerado um segurado ativo aqui no INSS por conta do acordo. Se você não utilizar, aí você entra nas regras aqui do Brasil. Que legal.
Muito interessante. E isso só é válido no Canadá, que você conhece, ou tem outros países que também têm essa Tá, validade? por hora que eu lembre, assim, agora é o Canadá mesmo. Mas é claro que tem outras vantagens de outros acordos previdenciários, né? Alguns têm quase todos os benefícios que o Brasil dá, né, pro segurado, que você tem direito ali de pedir. E tem alguns que são um pouco menos, né? Você vai ter direito a só 3 benefícios, então depende aí. Alguns são mais vantajosos e outros não. Então, quando você contrata aqui a consultoria com a Ana Beatriz, lá no formulário você vai ter o local para poder colocar qual país que você reside. E aí a Ana, quando for te atender na consultoria, já vai saber se o país onde você reside tem ou não o acordo de previdenciário com o Brasil, e ela já vai conseguir te informar isso na consultoria. Lembrando que a consultoria é uma consultoria para poder tirar suas dúvidas relacionadas à sua situação previdenciária. Então, Ana, com quanto tempo eu contribuí? Quanto tempo falta? Me diz aí o que é que eu posso fazer para poder melhorar minha contribuição. Mas essa consultoria não é um planejamento previdenciário. O planejamento é muito mais aprofundado. O planejamento envolve os 2 países, o planejamento envolve ela calcular exatamente quais foram os meses válidos, quais foram os meses inválidos que você pagou a guia atrasada. Ela vai calcular para você com quanto exatamente você precisa contribuir para poder se aposentar com a aposentadoria que você deseja. E aí você vai conseguir também analisar se é ou não vantajoso para você continuar contribuindo para o INSS ou de repente partir para uma previdência privada, que é uma opção, né, que a gente sempre indica. Não mantenha somente a sua previdência pública, né, Ana? Exatamente. É muito importante você ter outros tipos de investimento, porque hoje nós sabemos que apenas o que o INSS vai te pagar lá na frente não é o suficiente. Então, tanto que a aposentadoria privada, ela chama complementar justamente por isso. E claro, outros tipos de investimento que aí também você pode falar com as outras consultoras que a Cíntia traz aqui para vocês. Sim, sim. Se você quiser falar de investimento, fazer o seu planejamento para o futuro, você também pode contratar aqui a consultoria com a Débora, que é a nossa especialista em investimentos aqui no exterior, e ela vai te ajudar com todo esse planejamento também. Mas é sempre bom, né? A gente se garantir por todos os lados, principalmente se você já contribuiu com a quantidade de tempo ali elevada, né? Então, quanto é que você acha, Ana, que assim, vale a pena continuar contribuindo? Então, eu saí do Brasil com uma contribuição, acho que mais de 10 anos. Eu acredito que para mim valeria a pena continuar contribuindo, porque eu só preciso de 15 anos de contribuição, né? E para ter certeza disso, eu quero que você me diga quais são os critérios para se aposentar no Brasil hoje, porque é tanta mudança que eu saí do Brasil e eu já nem sei mais quais são os critérios de aposentadoria. Olha, os critérios são vários na realidade, tá? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição, quem tem direito a ela, só quem estava contribuindo antes de 2019. Quem começa a contribuir a partir de 2019 só aposenta por idade, e a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi basicamente extinta, tá? Então, hoje, para você se aposentar por idade no Brasil, se você já contribuía antes de 2019, você precisa de 62 anos se for mulher e 15 anos de tempo de contribuição. Se você for homem, você precisa de 65 anos de idade e 15 anos mínimo de tempo de contribuição. E lembrando, claro, que se for depois disso, você precisa, para o homem, a diferença vai ser que você precisa de 20 anos de tempo de contribuição. Para a mulher, continua 15 também. E claro que tem outras regrinhas, se você tiver mais tempo do que isso, você vai ganhar mais dinheiro. Então, tudo depende de quanto tempo de contribuição realmente você tem. Se você bateu o critério mínimo, você vai se aposentar. Se você tem mais, você vai ganhar mais. Mesmo se estivesse contribuindo com o mínimo? Não, infelizmente não. Com o mínimo, você infelizmente vai se aposentar com o mínimo. Esse critério é para quem está contribuindo com o tal dos 20%, né? Ou se você contribuiu muito tempo como CLT, né? Por exemplo, eu tinha carteira assinada, tudo bonitinho, então seu salário muitas vezes é maior do que o salário mínimo, então você consegue ter uma média maior, porque tudo depende da sua média ao longo de todo o seu tempo contributivo, né? Entendi. Olha, foi muito bom falar com você hoje, Ana. Eu tirei várias dúvidas que eu inclusive nem sabia que eu tinha. E agora a gente vai para o mito do INSS. É um mito assim que já ronda a internet há muitos anos. Tem muito tempo que eu vejo esses posts. Eu nunca dei muita atenção, mas já que você tá aqui hoje, a gente tá aqui para quebrar mitos, vamos falar sobre isso. De vez em quando eu vejo uns cientistas malucos previdenciários na internet dizendo o seguinte:
Você que nunca contribuiu com o INSS, sabia que você pode contribuir por pouco tempo e ainda assim se aposentar recebendo teto? Isso é verdade? É mito? Como é que funciona? Se dá para fazer? Como é? Depende, é muito depende. Depende da sua idade, depende se você já contribuiu antes ou não, depende de muitas coisas. Por isso que o planejamento previdenciário é tão importante. Muitas vezes não compensa você contribuir sobre um salário mínimo todos os meses, que você vai ter muito menos retorno lá na frente e vai gastar muito mais dinheiro agora do que talvez contribuindo muito mais agora em relação a valores mensais e menos tempo, né, do que recebendo lá na frente, talvez uma aposentadoria muito maior. Então, depende muito de cada caso, a gente precisa ver se você já contribuiu ou não. No caso, se você não tenha contribuído, a gente precisa pensar assim, dependendo da sua idade, se você tiver mais de 50 anos, você precisa bater 62 anos. E você precisa bater mínimo de 15 anos. Você vai ter que contribuir ininterruptamente. Você quer uma aposentadoria maior? Vai ter que ser 20% de R$8.000, que é R$1.600 por mês hoje. Então, a gente precisa analisar tudo isso. Mas dependendo da sua idade, tudo certinho, infelizmente é um mito. Agora, se você for uma pessoa mais nova, preocupada, na faixa entre 30 anos, mais ou menos, pode ser uma verdade, sim. Olha, se eu tiver que contribuir com 1.600 e tiver 30 anos, eu acho que eu vou comprar títulos públicos, eu vou comprar ETFs, que eu acho que vai me dar um retorno muito melhor do que contribuir para a Segurança Social. Então, eu tô achando que isso daí é mito, viu? Então, carimba que é mito isso aí. Não confia no que você fica ouvindo aí pela internet por esse pessoal aí que só quer vender consultoria. Procure profissionais capacitados que são corretos e que vão te passar orientações baseados em fatos, né? E vão fazer cálculos corretos para você e vão te ajudar. Cuidado aí com esses cientistas malucos que tem pela internet. Muito obrigada por assistirem, muito obrigada, Aninha, por estar aqui com a gente novamente, por tirar nossas dúvidas. Muito obrigada, Cíntia, por me chamar. Estamos aqui para isso. Deixem suas dúvidas aqui nos comentários que a gente vai respondendo nos próximos vídeos. Exatamente. Curta, compartilha e segue aqui, ativa o sininho. Todo mundo tem que saber. Até a próxima. Tchau!